Olá, como vai? Bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Conversando com Axé. Comigo, o Babalorixá, Ricardo de Lalu. Hoje eu quero fazer esse vídeo por causa do último dia, 28 de março, né? Onde foi aprovado a lei, né? Onde foi aprovado no STF a constitucionalidade do sacrifício de animais. É o Marley aqui para vocês verem. Ó, o Marley, oi Marley, fala oi. Né? Em detrimento do sacrifício de animais, né? Nos rituais religiosos. Agora, dia 28 de março, do último dia 28 de março. E eu quero estar falando sobre isso, porque de lá para cá houve uma disseminação, né, nas mídias sociais sobre o abate de cães e gatos dentro das casas de candomblé, que nós, né, fazemos esse tipo de sacrifício. E eu quero deixar bem claro nesse vídeo que nós não fazemos o sacrifício de cães e gatos, muito pelo contrário, e de nenhum animal doméstico, tá? Não é só de cão e gato, é de nenhum animal doméstico. No candomblé, nós sacrificamos animais para alimento próprio, para consumo próprio. Nós consumimos a nossa carne. Dentro de uma comunidade de candomblé, nós damos valor ao alimento, né, orgânico, que é o famoso alimento orgânico. Muitas casas de candomblé, muitas roças de candomblé, são em sítios, são em chácaras. E muitas dessas famílias que tem essas casas em chácaras, elas plantam, né, parte dos seus alimentos e criam, né, os seus alimentos, que no caso seria frango, galinha, né, o cabrito, bezerro, né, que são animais que nós usamos nos nossos sacrifícios, tá? Porque nós iremos consumir esta carne. Nós não podemos sacrificar um animal que não será consumido. Isso é o dogma, um dos dogmas máximos do candomblé e do culto ao orixá, tá? Mesmo lá na Nigéria, os animais que são sacrificados também são galinhas e cabritos, tá? Não existe esse culto dentro do candomblé, do culto ao orixá, o sacrifício de cães e gatos, tá? Ou qualquer outro tipo de animal doméstico, ok? Nós sacrificamos bode, cabrito, bezerro, frangos e frangas, porque nós iremos consumir esta carne em comunhão, ok? Essa palavra comunhão é muito bem conhecida dentro dos cristãos hipócritas que estão disseminando essas informações errôneas. Eu digo hipócritas porque todos eles comem peru no Natal, todos eles comem peixe na Sexta-feira Santa, mas eu não posso matar a minha galinha. Né? O peru que eles consomem no Natal, ele é artificial, tá, gente? Ele não foi um ser vivo que foi sacrificado para que ele possa comer no Natal. Não, isso é hipocrisia, tá? Nós fazemos o sacrifício de animais não em detrimento do demônio, do capeta, ou seja lá o que vocês acreditam, tá? Nós fazemos o sacrifício de animais para amenizar os nossos karmas, para pagar as nossas dívidas, para que nós não morramos, para que a gente não morra. Eu dou o cabrito no lugar. Toda vez que há um perigo de morte para um adepto do candomblé, nós damos para Iku, que é o orixá da morte, o cabrito no lugar. Quando eu tenho uma dívida com uma divindade ou com uma energia negativa, por causa de alguma coisa, algum erro meu, seja desta vida ou de uma vida passada, essa dívida eu pago através do sacrifício daquele cabrito. E eu consumo a carne daquele animal. Ele não morre em vão. Ele come para me alimentar. Alimentar o meu karma, o meu negativo e alimentar a minha matéria, o meu espírito. Nenhum animal morre em vão. E esta é a lei da natureza. Muitos dizem assim, mas isso é primitivo, porque Deus já deu Jesus para morrer e lavar os pecados do mundo. Não, gente, desculpa, mas eu acho um absurdo, em 2019, alguém ainda pregar isso. E o que é pior, milhões e milhões de pessoas acreditarem. Porque é muito cômodo um ser humano cometer um monte de erros, pecados e atrocidades,
e simplesmente porque ele vai lá e confessa os seus pecados para o padre, ou se batisma numa igreja evangélica, os pecados deles foram lavados pelo sangue de Jesus, que foi morto há 2019 anos atrás. Isso é muito cômodo, é muito fácil. Você simplesmente pedir perdão a Deus e está tudo bem. Mas e as pessoas que você ofendeu, que você prejudicou, que você mentiu, que você roubou, que você viciou, que você matou? E essas pessoas, e as famílias delas, elas te perdoaram? Não. Ah, mas o perdão de Deus é garantido. Não, não é. Porque você fez o mal. E o mal não paga simplesmente com pedido de perdão. E simplesmente você tomar um banho numa piscina de plástico dentro de uma igreja evangélica, porque o sangue de Jesus vai lavar os seus pecados. Isso é muito hipócrita, é muito cômodo e é muito covarde também. Não, se eu cometi o erro, eu pago pelo meu erro. Ah, o cabrito não tem nada a ver com isso? O cabrito, ele é um alimento, como a alface, como a cenoura, como a batata. O cabrito tem alma? Mas a alface e a cenoura também tem. Ou vocês acham que não? Vocês acham que aquele ser vivo não tem nada ali? Não tem nenhum protetor? Se vocês querem saber, existem milhares de protetores das florestas, né? Os quilombos, né? Nós temos o sangue, que toda vez que a gente vai colher um alimento, a gente pede licença, né? Que é a ossan, que é o protetor dos vegetais, é o protetor das folhas. Então todas as energias vivas têm um protetor, seja o cabrito, a galinha, seja a cenoura, seja o alface que você come, tá? Então vamos parar com essa hipocrisia de dizer que, mas eu não como bicho morto. Você não come bicho morto, mas come vegetal morto. Você não mata uma galinha, mas você arranca, né, uma cenoura de modo totalmente bruto, né, da terra. Lava e a consome, sem nem lhe pedir licença, sem nem lhe agradecer por você estar sacrificando aquela cenoura para o seu alimento. Vocês não fazem isso. Nós do Candomblé rezamos para as folhas. Nós temos centenas de cantigas que rezamos em louvação, em agradecimento por aquele alimento, por aquela folha que está sendo sacrificada para a gente se banhar ou se alimentar com ela. Nós agradecemos, nós pedimos licença por cada alimento que nós consumimos dentro de uma casa de candomblé. Então nós não somos hipócritas. A galinha, ela é um alimento. Essa é a nossa natureza, né? Nós somos o topo da pirâmide alimentícia. Isso é o seu Deus Criador que fez. Não fui eu, não fomos nós do candomblé. Nós somos carnívoros, nós temos caninos. Me tornar um vegano não vai fazer de mim uma pessoa evoluída, vai fazer de mim uma pessoa diferente, vai fazer de mim uma pessoa que nega a sua natureza, porque eu tenho caninos, eu sou carnívoro por natureza. Hoje é comprovado cientificamente que nós evoluímos dos hominídeos para o Homo sapiens graças ao consumo de carne, graças ao consumo de proteína. Isso são cientistas que atestaram. Procurem, né? Não tenham preguiça e procurem, que vocês vão ver o que eu estou falando, que está comprovado cientificamente. Que o que nos tornou de hominídeos para Homo sapiens é o consumo de carne e não de vegetais. Nós não descendemos do macaco porque os macacos são vegetarianos, eles não são carnívoros, eles são herbívoros. Por isso que os macacos não evoluíram. Por isso também que é um absurdo dizer que nós evoluímos do macaco. Nós evoluímos dos primatas, né? Os primatas não são os macacos, são os hominídeos, ok? Então nós evoluímos dos hominídeos. E dos hominídeos nos tornamos homo sapiens graças ao consumo de proteína. Ela é a responsável pelo nosso desenvolvimento cerebral e cognitivo. Então, vamos parar de ser hipócritas. Se você tem carnívoros, você é carnívoro. Se você tem caninos, você é carnívoro. Negar isso é negar a sua natureza. A natureza que você aceitou ser. Você aceitou vir como ser humano, como o topo da pirâmide alimentícia. E você não pode negar. Se nós pararmos de consumir carne, irá haver um desequilíbrio ambiental. Ok? E deixaremos de evoluir. Um dia não precisaremos mais consumir carne? Sim, acredito que a humanidade chegará ao ápice da evolução e que não terão mais caninos. Mas quando esses seres, né, essas pessoas nascerem sem caninos,
aí elas deixarão de ser carnívoros. Mas não chegamos a essa evolução ainda. E eu preciso evoluir, eu preciso consumir carne para evoluir, e assim os meus ascendentes virem evoluídos. E aí, de repente, eles nascerão sem os caninos e sem precisar matar para se alimentar. Mas hoje, ainda precisamos matar para nos alimentar. Esta é a nossa natureza. Natureza que o Lodumário, Deus Supremo, assim o fez. Tá? Então vamos parar de hipocrisia, vamos parar de disseminar mentira, vamos parar de intolerância religiosa, porque essa intolerância religiosa, ela é também uma intolerância racial, porque atacam o candomblé, porque o candomblé veio dos negros, é uma religião dos negros, porque os judeus, os muçulmanos e os católicos também praticam o sacrifício de animal. Existem diversos vídeos de muçulmanos matando boi em agradecimento, né, ao seu Deus, a Abraão, né? E os judeus dando as galinhas para se purificar. Em vídeos na internet. Só criticam o sacrifício animal do candomblé, porque o candomblé veio de negros. Então isso é racismo. Você que critica o sacrifício animal do candomblé, você não é só um intolerante religioso, você é um racista. Você evangélico cristão que vive a sua vida por causa de um livro escrito por homens, porque ele não é a palavra de Deus, porque Deus não tem editora, quem escreveu esses livros foram homens, foram líderes religiosos que queriam doutrinar os seus cidadãos. Há 2000 anos atrás, na verdade a Bíblia foi escrita há 1500 anos atrás, mas não vamos entrar no mérito da questão, você é um racista. Porque não existe lugar nenhum na Bíblia que condene nenhuma religião que pratique o sacrifício de animal. Ah, mas Jesus morreu para lavar o pecado do mundo. Isso para os cristãos, para nós não. Ele não morreu por mim porque eu não sou cristão. Eu não aceito o sacrifício de Jesus. Ele não se sacrificou por mim. Eu faço isso por mim. Eu me salvo. Eu me alimento do meu sacrifício. Eu mato cabritos e frangos para me purificar e me alimentar. Eu tenho esse direito constitucional e civilizatório. Okay? Faz parte do humano se alimentar de outros animais que servem para o consumo. Mais uma vez, não sacrificamos nenhum animal que não sirva para o consumo. Tá? Isso não pertence à religião de matriz africana, que é o candomblé, e algumas casas de umbanda que também praticam sacrifício. Tá? Isso não pertence a nós, nem ao Ixexelabá, né? e os babalaôs do culto a Ifá, que são todas religiões de matriz africana. Nenhum de nós praticamos o sacrifício de animais que não sirvam para o consumo. E todos os animais que sacrificamos devem ser obrigatoriamente consumidos. Ok? Ou seja, nós criamos e sacrificamos o nosso próprio alimento. Esse é o nosso direito como seres humanos, garantido pela Constituição brasileira e garantido até pela ONU. Né? É um direito do ser humano buscar a sua sobrevivência e o seu alimento. Ok? Então eu não posso matar por prazer. Eu não posso fazer como muitos cidadãos fazem, de matar passarinho com estilingue por prazer. Eu não vou no meio da mata com a minha espingadinha de chumbo caçar coelho só pelo prazer de matar. Nós não fazemos isso. Tá? Existe todo um ritual, todo um respeito por aquele animal que está sendo sacrificado para me alimentar. E nós entoamos cantigas e rezas para que a alma, o espírito daquele animal se evolua a partir do seu sacrifício. E que venha numa próxima vida mais evoluído, de repente até não mais como animal, ou como um animal com outro ser, né, mais evoluído. Então nós rezamos para a alma daquele animal. Ele não morre em vão, ele não morre de modo cruel nos abatedouros. A carne que consumimos não tem sofrimento. Pelo contrário, aquele animal é tratado, rezado, tá? É cantado cantigas para ele. Nós batemos cabeça no chão em agradecimento e em respeito a ele.
Tá? Então há todo um dogma religioso no sacrifício animal. E quem não concorda com isso, parabéns. Mas criticar, isso só demonstra intolerância religiosa e racial. Porque eu não vejo os mesmos criticando o sacrifício de animais dos judeus, muçulmanos e de padres católicos. Porque os padres católicos, quando são ordenados, também há sacrifício de animal. Ok? E eu não vejo ninguém criticando isso. Então a crítica ao sacrifício de animais dentro das religiões de matriz africana, ele tem como base o seu racismo. Tá bom, gente? É isso. Não poderia deixar de fazer um vídeo falando sobre isso, ok? Nós não matamos cães e gatos. Meu mojubá a todos, Odabó.